todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração em máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre controlador digital. Para que serve? Qual o papel dele na refrigeração? É muito complicado lidar com um controlador digital? Pois é, esta e muitas outras perguntas nós vamos responder nesse vídeo. Você que é da refrigeração, você que vive de refrigeração, você precisa assistir esse vídeo, certo? Mas antes eu preciso falar do nosso patrocinador, a Brasueld. Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área da refrigeração. Produtos como Mega Pro, Alumax, vareta de solda, fluxo para solda, tapa-fuga, contraste para encontrar vazamento. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procura aí no seu distribuidor mais próximo de você os produtos da Brasueld. Valeu? Muito obrigado, Brasueld. Vamos continuar? Bem, vamos lá. O que é um controlador digital para refrigeração? Como o nome já diz, controlador. Função dele é controlar. Controlar o quê? Controlar algumas coisas. Tá, basicamente, a principal é a temperatura dentro do refrigerador, do freezer. Existem várias marcas, existem vários modelos, certo? E cada um se dispõe aí a resolver uma necessidade do nosso cliente final, tá certo? Bom, sobre a diferença básica entre controladores digitais. Controlador digital são esses controladores, né? Eles costumam ter um display que informa aqui a temperatura, informa a operação que está sendo executada naquela hora, e ele te dá uma gama de controle muito ampla, certo? Você consegue controlar basicamente toda a operação de refrigeração, tanto quanto temperatura, degelo, intervalo entre os degelos, um monte de operações. Então ele leva uma certa vantagem com os controladores, digamos assim, analógicos, né, que são os termostatos. Tá bom? O termostato não te dá um controle muito rígido, você não tem muita opção com ele, e a maioria dos termostatos você também não tem uma escala de temperatura. A maioria dos termostatos analógicos, eles possuem uma numeração que é bem complicado de você entender o que ela quer dizer. Normalmente vai de 1 a 7, em alguns modelos mínimo, médio e máximo. Então você não sabe, porque em muitos casos você precisa de um controle um pouco mais rígido, um pouco mais preciso, é a palavra certa, da temperatura. E o controlador digital, ele veio para suprir essa necessidade que a gente tem. O que acontece muitas vezes com o técnico de refrigeração é que quando ele se depara com equipamento, com um controlador digital, quando ele não entende, tudo que a gente não conhece, tudo que a gente não entende, nos assusta, a gente fica sempre com receio. E aí muitos técnicos, eles abrem mão, certo, de resolver o problema do cliente, de abraçar fazer aquele orçamento, resolver o defeito. Por quê? Porque se sentem inseguros quanto a esses controladores digitais. Correto? Por quê? Porque tem que ter algum conhecimento, certo? De programação. Porque o controlador digital normalmente não é só trocar. Você precisa também saber programar, você precisa entender o sistema de refrigeração, o que você quer daquele sistema, e baseado no que você quer, porque cada equipamento de refrigeração tem uma forma para ele trabalhar. Digamos, um freezer que ele tem a tubulação do evaporador interna. É uma forma de trabalhar. Você precisa de temperaturas baixas, né, abaixo de zero, né, de acordo com a necessidade do cliente. Mas você não precisa, por exemplo, fazer o degelo. Agora, se existe um forçador de ar, você precisa programar o degelo, certo? Então, muitos técnicos, eles ficam receosos de pegar
esse tipo de serviço para fazer, mas é um serviço. Não é difícil, tá certo? As pessoas às vezes criam esse temor, como eu disse, aquilo que nós não conhecemos nos assusta, nos deixa inseguros. Mas a partir do momento em que o técnico ele estuda controladores digitais, ele entende o processo, mamão com açúcar, tá bom? E é um serviço bem especializado. Eu costumo até fazer uma analogia, por exemplo, se tiver algum médico assistindo, que eu acho que é pouco provável, não é a sua área, o que você está fazendo aqui, doutor? Então, mas se tiver, me perdoe, tá legal? Por essa analogia, mas foi no que eu consegui pensar. Mais ou menos de um médico que ele é muito bom médico, ele é um clínico geral, de primeira, certo? Ele dá plantão no pronto-socorro, ele faz 1001 coisas, mas ele não sabe, porque ele não é um especialista, por exemplo, em uma cirurgia cardíaca. Então, guardadas as devidas proporções, vamos mudar, não cirurgia cardíaca, mas neurocirurgião, porque a gente pode entender que um controlador desse funciona como se fosse o cérebro do seu equipamento, certo? Então, não é qualquer médico que vai fazer uma cirurgia no cérebro. Assim também como não é qualquer técnico de refrigeração que vai lidar com um controlador digital. Então, para que você, técnico de refrigeração, possa lidar com um controlador digital, você precisa aprender, e sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Tá bom? Bem, existem basicamente, consigo pensar agora, duas aplicações de controladores digitais, tá bom? Uma é quando o equipamento já tem o controlador digital e o técnico tem que substituir, correto? Então, o que acontece? Alguns clientes finais, eles descobrem, às vezes eles chamam um técnico para fazer o orçamento, o técnico fala, olha, o seu controlador digital está estragado e tem que trocar, e dá o orçamento. Aí o cliente acha meio caro, ele pensa, não, eu acho que eu mesmo consigo fazer isso. Porque ele pensa, olha, eu vou comprar um exatamente igual, do mesmo modelo, vou dar uma olhada, porque tem esses fios aqui atrás, e vou colocar os fios nas mesmas posições e vai funcionar. Não vai, tá certo? Não vai porque não é simplesmente você chegar aqui, deixa eu ver se você consegue ver, tá vendo? Ó, aqui é onde encaixam os fios que o controlador vai fazer o controle. Ó, tem uns parafusinhos, esse daqui já tá... É um controlador usado, tá bom? E o técnico, o cliente acha que simplesmente colocando os fios nas mesmas posições, ligando, vai funcionar. Não. Porque um dos atributos do técnico de refrigeração é saber como programar, certo? Como eu já disse anteriormente, cada equipamento é uma programação diferente, depende, porque existem vários equipamentos de refrigeração. Então, um controlador, ele serve para uma infinidade de equipamentos. Por exemplo, resfriados, certo? É uma programação, certo? Eu quero que meu equipamento trabalhe a 2 graus positivos. É uma programação. Tem um caso que a gente pega muito, né? Geladeiras de conservar medicamentos, tá bom? Normalmente as farmácias possuem alguns medicamentos que precisam ser guardados a uma temperatura média ali, entre 8 e 3 graus mais ou menos. Daí varia, né? Mas isso é o cliente que informa. E normalmente eles compram geladeiras convencionais, com termostato, e eles não conseguem acertar a temperatura. Fica um carrossel, né? Fica uma montanha-russa, eu acho que é o brinquedo do parque que melhor se aplica aí. Porque não consegue dar um controle de temperatura. Então a gente é chamado, muitas vezes a minha assistência é chamada para dar um jeito nessas geladeiras. Olha, a gente precisa de um controle rígido e não estamos conseguindo, certo? Então, não é simplesmente chegar lá, colocar um controlador digital, tira um, botar outro, você precisa programar, tá certo? O técnico de refrigeração que mexe com controladores precisa saber programar.
Então, por isso que eu disse que é um algo a mais, é uma especialidade a mais. Existe uma segunda circunstância que acontece, que não é de substituição, é de adaptação. Um sistema de refrigeração mais ou menos do jeito que eu te dei o exemplo, né, de uma geladeira de farmácia. Situações em que o cliente precisa de um desempenho da geladeira que ele possui e ele não consegue esse desempenho porque a geladeira usa um termostato e ele precisa de um controle mais rígido. Então você pode sugerir, olha, vamos colocar um controlador digital na sua geladeira. E o técnico especializado em controladores digitais, ele sabe, por exemplo, diante de tantos modelos e marcas, qual vai ser a melhor que vai funcionar na geladeira do seu cliente. Deu para entender? Existe também alguns casos, por exemplo, de geladeira frost free, que o técnico não consegue, certo? Já trocou sensor, já trocou placa, já trocou tudo na geladeira e ela continua, digamos, bloqueando de gelo. Um controlador eletrônico desse tipo aqui, por exemplo, você consegue substituir, fazer uma adaptação em uma geladeira frost free que porventura, às vezes você não está encontrando a placa, ou às vezes quando encontra é muito, muito caro. Existem casos assim que é absurdo, que desanima o cliente até de aprovar. Então, com um controlador eletrônico você consegue também substituir e programar para que ela funcione muito, muito bem. Vamos ver agora uma rápida ideia de como funciona um controlador digital, tá? Eu tenho um aqui em minhas mãos, um controlador novinho, inclusive aquele que eu falei que pode ser usado, por exemplo, numa frost free para substituir um sistema original que você não consegue, não deu jeito, tá certo? Então ele funciona basicamente assim, ó. Ele vem o controlador e ele, nesse modelo, no caso, vem com 2 sensores, certo? Que seria, no caso, o sensor de ambiente, digamos, sensor do freezer, por exemplo, e o outro, um sensor do degelo, certo? Só para você que conhece de frost free entender do que a gente está falando. Então, através desse controlador, você consegue programar, por exemplo, a temperatura que você quer, digamos, dentro do freezer. Digamos que a geladeira frost free que você vai substituir, né, o sistema dela, por um controlador eletrônico, ela usava o sensor de temperatura no freezer, porque tem algumas geladeiras que usam no refrigeradores, daí varia de geladeira para geladeira, então isso daí você vai ter que acertar, certo? Então, uma que use no freezer. Então, o que você vai determinar? Você vai determinar a temperatura do seu freezer. A maioria das geladeiras frost free, elas atingem uma temperatura mais ou menos entre menos 20 e menos 22. Então, digamos, você chega e coloca aqui, eu quero que o meu freezer trabalhe com menos 20 graus. Então, você seleciona aqui menos 20 graus, mas você sabe que não é só a temperatura, você também tem o degelo. Então, ela vem com uma pré-programação, mas você pode alterar. Então, eu quero que a minha geladeira ela entre em degelo a cada 8 horas. Então, você vem aqui, programa intervalo entre os degelos a cada 8 horas. Duração do degelo. Tá, eu quero uma duração de degelo de 30 minutos. Mas e se derreter? Né? Se ele fizer o degelo antes dos 30 minutos? Mesma coisa, tem o sensor de degelo, que é justamente para isso. Se ele atinge o degelo antes dos 30 minutos, ele já interrompe a resistência, certo? Então ele funciona em todos os casos para substituir o sistema de uma geladeira frost free, exceto nos modelos que tem o damper eletrônico. Tá certo? Aí você precisa de um segundo controlador só para controlar o damper, tá? Mas a maioria dos sistemas frost free você consegue resolver dessa forma com um controlador desse modelo que eu te mostrei. Bem, então basicamente o que eu disse para você é que, embora muitos técnicos se assustem com um controlador digital
e se sintam inseguros, se sintam meio com medo de abraçar, de entrar nessa área da refrigeração, na realidade, se você for bem orientado, se você tiver um bom curso, um bom mentor, você aprende e você vai ganhar dinheiro nessa área. Como eu disse, é uma especialização da refrigeração. Então você não vai largar, quer dizer que eu não vou mais pôr compressor? Não, você vai continuar exatamente fazendo o que você faz. A diferença é que você vai agregar algo a mais na sua profissão. Você vai ser um especialista em controladores digitais, tá? Para isso eu quero colocar à sua disposição o nosso curso de controladores digitais, tá certo? Estou deixando aqui embaixo. Vou deixar na descrição, é o primeiro link da descrição, tá bom? Tem os outros cursos, tá? De refrigeração e máquinas de lavar também. Dá uma olhada, mas eu vou deixar no primeiro link. Se você já é da refrigeração e você, sempre foi inseguro, você sente que precisa aprender, você já perdeu serviço porque não sabia mexer em controlador digital. Esse curso é para você, tá bom? Uma linguagem muito simples, o beabá mesmo, para todo mundo aprender. Legal? Agora é contigo. Primeiro link da descrição, controladores digitais, é para você. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.